Ei, estudantes e familiares! Sou a professora Lohane de Ciências, do 5º ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Estão animados para a aula? Nosso papo hoje é sobre um dos sistemas do corpo humano. E podemos dizer que ele meio que trabalha para todos os outros sistemas, já que ele leva e traz tudo o que eles necessitam. Então, podemos dizer que ele atua como um serviço de entregas no corpo, a circulação e a respiração. Então, vamos nos preparar? Agora, se você é um professor ou professora que nos acompanha, aqui vamos para algumas informações. A habilidade trabalhada na aula de hoje busca justificar a relação entre o funcionamento do sistema circulatório, a distribuição dos nutrientes pelo organismo e a eliminação dos resíduos produzidos. O objetivo desta aula é compreender o papel de distribuição de nutrientes realizado pelo sistema circulatório. Como sabemos, precisamos ter em mãos seu caderno de ciências, lápis e borracha. Vou aguardar você pegar tudo para que possamos continuar. Vamos lá! Em seu caderno de ciências, escreva a data de hoje e também o título da nossa aula, que é Serviço de Entregas no Corpo, a Circulação e a Respiração. E você não pode esquecer de registrar a sua presença aqui na aula de hoje. Na sua tela tem um QR Code. Aponte a câmera do seu celular para ele e marque a sua presença. E sabe o que vamos ter hoje? Um experimento. Vamos mostrar algo bem legal para vocês, que é o pulmão artificial. Para isso, vocês vão precisar de uma garrafa PET, 2 bexigas, 2 canudos, uma luva cirúrgica, fita adesiva e uma tesoura sem ponta. Lembrando que esse e outros experimentos aqui no canal sempre devem ser feitos com a supervisão de um responsável, ok? Então vamos lá! Quando passamos o dia fora, normalmente por conta do trabalho, deu a hora do almoço e não tem jeito, precisamos comer. E aí a gente pode sair, ir no restaurante ou fazer algo mais prático. Pedimos a entrega de um alimento de algum restaurante. E aí decidimos se vamos querer arroz, feijão, salada, carne ou outros complementos. Isso quer dizer que vamos pedir aquilo que precisamos e gostamos de comer. Até porque, sem energia, como que a gente vai trabalhar e estudar, não é mesmo? E o nosso corpo funciona de uma forma parecida. Nossos sistemas muscular, digestório, nervoso, todos precisam receber nutrientes para continuar funcionando. Isso mesmo, nosso corpo é uma máquina. Assim como nós precisamos de algum entregador, assim como o motoboy para realizar a entrega da nossa refeição, então, turma, além dos sistemas do nosso corpo que acabei de citar, existem outros que iremos conhecer com o tempo. Só que hoje, nosso papo é sobre o sistema cardiovascular, porque conhecer ele vai nos ajudar a responder uma pergunta muito importante. Como o sistema cardiovascular distribui os nutrientes pelo corpo? No fim da aula, teremos aprendido bastante e poderemos conferir se acertamos ou não essa resposta. Então, pode copiar no seu caderno. Para podermos responder à pergunta, precisamos lembrar alguns conceitos sobre os nutrientes, alimentos onde se encontram e que costumam fazer parte da nossa alimentação diária. Então, vamos fazer uma revisão? Primeiro, os carboidratos. Podemos encontrá-los no macarrão, batatas e cereais. Já as gorduras, conseguimos na manteiga, abacate e óleos.
As proteínas estão nas carnes, leite e ovos. As vitaminas nas frutas, verduras e hortaliças. Encontramos os sais minerais em raízes como cenoura, inhame e beterraba. A água também nutre o nosso organismo e deve ser ingerida regularmente para nossa hidratação. Pois é, pessoal, a ingestão desses nutrientes ocorre quando comemos esses alimentos ou outros também que os contenham. E aí pergunto para vocês, qual sistema do corpo humano tem a relação com a nossa alimentação? Podem responder aí no seu caderno. E vejam só, o sistema responsável por lidar com a alimentação, com os alimentos que comemos, é o sistema digestório. Ele faz por meio da digestão. Nossa digestão já tem início no momento em que levamos o alimento para a nossa boca. A própria mastigação faz parte do processo, porque tritura o alimento com auxílio da nossa saliva e dentes. O alimento segue pelo esôfago, que é um canal, um tubo, que levará esse alimento até o estômago. Chegando ao estômago, o alimento é quebrado e reduzido em pequenos pedaços pelos ácidos estomacais, que ali são liberados. Após esse processo, o destino é o intestino delgado. Nele, os nutrientes são absorvidos e chegam até o nosso sangue. E você chega até a gente registrando o quê? A sua presença. Vai lá, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na sua tela e marque a presença nesse encontro. E aí, a primeira etapa da nossa jornada está completa. Os nutrientes já estão em nosso sangue, já estão em toda a nossa corrente sanguínea. Agora é o papel do entregador. É preciso levar esses nutrientes para as outras partes do corpo. E quais meios serão usados para isso? Bom, e aí que entra em cena o sistema circulatório, que é responsável por fazer nosso sangue circular por todo o corpo, transportando não apenas os nutrientes, mas também o oxigênio e o gás carbônico. O sistema circulatório é formado pelo coração, veias, artérias que percorrem todo o nosso corpo. Elas fazem a distribuição que o corpo necessita, mas também auxiliam na eliminação do que não for mais necessário para o nosso organismo. O coração funciona como uma bomba que impulsiona o sangue que irá percorrer as veias e as artérias. Para isso, o coração realiza os movimentos, a pequena e a grande circulação. Na pequena circulação, o coração bombeia para os pulmões para recebê-lo de volta. Mas por que será que ele faz isso? É porque, da pequena circulação, o coração envia aos pulmões o sangue com gás carbônico, que acabamos eliminando quando expiramos. Assim que retira o gás carbônico do sangue, os pulmões devolvem o sangue ao coração, apenas com oxigênio. Por isso, gente, que tem aquela situação, né? Que a gente expiramos o gás oxigênio e eliminamos o gás carbônico. E é quando esse sangue cheio de oxigênio volta para o coração, que ele realiza a grande circulação, bombeando esse sangue para todas as partes do nosso corpo. E é também na grande circulação que o sangue, além de oxigenar o corpo, também distribui os nutrientes que conseguimos na digestão dos alimentos, fazendo com que cheguem até locais que são necessários. Agora, para que possamos entender melhor como ocorre a respiração, temos aqui um experimento que construímos. E vamos acompanhar já já, porque tem uma participação muito especial, que é de um professor que também está aqui na nossa telinha. É o professor de ciência, com cabelo cacheado e usa um óculos. Será que você lembra dele? Já já a gente vai descobrir. E aí, galera, descobriram que professor é esse?
Eu já dei todas as dicas agorinha há pouco. Então, eu vou chamá-lo porque eu estou curiosa para fazer o experimento. Vem, professor Stefano! E aí, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem com vocês? Eu acredito que a galera de casa está bem e com certeza curiosos para saber sobre o nosso experimento de hoje. Eu avisei sobre os materiais que vão ser utilizados. Vamos relembrá-los? Vamos. Então, vou deixar você apresentar os materiais e explicar sobre esse experimento. Vamos prestar atenção no professor Stefano. Bem, pessoal, primeiramente, a gente vai precisar de uma garrafa PET, ok? Vamos usar uma bexiga. Na verdade, são duas, né, professor? Isso, na verdade são Duas. Para o experimento são duas, tudo bem? Vamos precisar de 2 canudos. Vamos precisar de fita adesiva, uma tesoura sem ponta, ok? E vamos precisar também de uma luva cirúrgica, que é um item que você pode encontrar em farmácias, ok? E também vão precisar de um responsável. O professor ele pode fazer esse experimento em sala de aula ou um adulto fazer em casa com vocês. Isso. Sempre tendo o cuidado em todas as etapas, ok? Gente, o que acontece aqui é o seguinte. A gente estudou sobre sistema cardiovascular, sistema respiratório, certo? Então, a simulação que nós vamos fazer aqui é de um pulmão artificial. E um pulmão, ele contém que partes, né? A gente tem o sistema respiratório em si, na verdade. Ele tem os brônquios, que se trata da tubulação que leva o ar aos pulmões, certo? Fica aqui na nossa caixa torácica. Nosso próprio tórax, né? Ele abriga os pulmões, abriga outros órgãos também, como o coração, do qual a gente também falou. Temos os próprios pulmões que recebem o ar, né? Eles puxam o ar e expulsam o ar. E temos também, aqui embaixo, logo abaixo aqui deles, o diafragma, que nós vamos entender do que se trata, ok? Professora, você já sabe para que a gente vai usar cada uma dessas partes aqui? Eu ainda não sei, professor, porque eu separei os materiais como você me pediu e eu deixei para você explicar. Mas, por favor, explica pra gente cada material, para que serve e esse experimento. Bem, primeiramente eu vou mostrar o que é que a gente vai fazer aqui, que é esse cara aqui. Um pulmão artificial. Vejam só. Uau, que interessante. Pois é, né? Posso segurar assim? Aí você explica como é que é feito, assim, se é pulmão artificial, para que serve cada material? Sim, sim. Aqui é o quê? A garrafa, né? O que você fez com a garrafa, professor? Então, veja bem. Quando a gente pega a garrafa e corta ela pela metade, né? Um pouco mais para baixo, na verdade. Assim, mais ou menos, Isso. né? Pegar a tesoura e cortar aqui. Isso. Ficaria na parte da marcação de baixo do rótulo. Assim, mais ou menos. Isso aí. Aqui, galera, mais ou menos assim. O que acontece? Ela vai servir para a gente fazer esse revestimento externo aqui, que é a nossa caixa torácica, né? E vemos que dentro dela temos 2 bexigas que representam os nossos pulmões. Já as tubulações, os brônquios, né, por onde passa o ar que a gente respira, são representados pelos 2 canudos, onde cada canudo vai para um pulmão, presos com a fita adesiva. A fita adesiva, ela também ajuda a gente prendendo aqui em cima, tá? Como os canudos passaram? Está sem a tampinha? Não está sem a tampinha. A tampinha está aqui, mas foram feitos 2 furinhos, show? Por onde os canudos passaram. E aí é que a gente diz, tanto para a parte em que a gente corta a garrafa PET, quanto na parte em que a gente realiza os 2 furos na tampinha, o responsável tem que estar presente. Inclusive, o responsável tem que fazer essas partes, não você. Certo? Tem partes que você pode fazer, mas tem partes que... não pode fazer. Isso aí. E bem lembrado. Pois é. Então, gente, por fim, a gente tem aqui embaixo uma luva cirúrgica, como a gente citou antes, certo? É aquela que compra na farmácia, que Isso você aí. falou. Ela é baratinha, não é? É baratinho. Vem um conjunto de 2. Uau! E é até bom porque rasgar é uma coisa que acontece, então a gente pode substituir se acontecer alguma coisa, certo? Certo. Então a gente prende ela aqui embaixo e veda com bastante fita adesiva também, que também é muito importante. O ar não pode, gente, nem fugir por baixo, aqui onde a gente fez essa abertura aqui e cobriu com a luva, e nem por cima, pelos buracos da tampinha. Mas aqui tá aberto, né? Mas aí é que tá. Aqui é importante que esteja. Por
Por quê, professor? Porque o controle do ar, ele vem por aqui. Ah, é o oxigênio que a gente pega do ar, Isso. né? Exemplo. Porque o oxigênio, ele tem que ir para os pulmões. E para chegar nos pulmões, ele tem que passar pelo canudinho. O que não pode é ter uma abertura em outro lugar, porque imagina se tivesse uma abertura aqui no nosso corpo, Nossa. né? O ar, ele iria para outras regiões onde ele não é necessário. E não ia funcionar direito. E não ia funcionar direito, exatamente. Excelente dica. Então, gente, o que acontece aqui? Dissemos antes que essa parte aqui de baixo representava o diafragma, um músculo que nós temos aqui na parte inferior, abaixo dos pulmões. E qual o papel dele? Ele se movimenta da seguinte maneira. Ele sobe, se expande e se contrai. Quando ele contrai, ele desce. E para que serve esse movimento? O diafragma serve para criar espaço aqui dentro da nossa caixa torácica. E quando tem espaço, se tem espaço, o que acontece? O ar, ele pode entrar. Uhum. No entanto, quando esse diafragma sobe, ele pressiona os pulmões. Então, o que acontece com esse ar? Sai. Ele sai. Ah, então é por isso que faz esse movimento, né? De inspira e expira. Inspira e expira. Tudo por causa do diafragma. Isso. Ele controla a nossa respiração. Uau! Pois é. Vocês sabiam disso, galera? Então, galera, isso aqui, a luva representa exatamente ele, o diafragma. E agora, vocês vão ver o que acontece quando eu começo a contrair e expandir ele. Dê uma olhadinha nos pulmões que estão dentro da nossa garrafa. Os pulmões são as bexigas, lembrando disso, galera. Olha! Então, gente, o movimento que o diafragma faz é esse aqui. Ele se expande, certo? Se expandindo, ele ocupa mais espaço e o ar é obrigado a sair. Quando ele se contrai, ele gera mais espaço dentro da nossa caixa torácica, então tem espaço para o ar entrar e ocupar os pulmões. Então, esse movimento dele de expansão e contração é que gera o movimento necessário para a circulação do ar dentro dos nossos pulmões. Então, a bexiga ela vai encher e esvaziar. Encher Exatamente. e esvaziar. Representando E o ar entrando aqui. tanto a inspiração e a expiração. Nossa, professor Stefano, que massa! Eu amei esse pulmão artificial. Com certeza eu também vou fazer em sala de aula com meus alunos. Eu acredito que os professores também vão fazer e a galera de casa e os responsáveis também vão fazer aí com os estudantes. Nossa, não, professor Stefano arrasa, né, galera? E aí, gostaram do experimento? Com Bem certeza bacana, eles né? curtiram. Sim, eu gostei bastante. E valeu aí pela dica. Isso me ajudou na minha aula, professor. Precisando, estamos aí. Obrigada pela participação. Galera, vou agradecer o professor Stefano. E vamos finalizar a nossa aula. Então, fica aí comigo para a gente entender melhor esse experimento. Gostaram do experimento e também da presença do professor Stefano? Vocês também podem fazer, mas lembrando que temos etapas que perfuramos a tampinha da garrafa, cortamos a garrafa e sempre com a tesoura sem ponta e com a ajuda de um responsável. Lembrando também depois de vedar tudinho com a fita, igual o professor explicou pra gente. Caso você seja um professor ou professora de ciências, faça também e leve para suas aulas igual eu vou fazer. Todo mundo vai gostar. Então, com tudo que aprendemos hoje, já conseguimos responder a nossa pergunta do dia? Vamos lá? Como o sistema circulatório realiza a distribuição dos nutrientes no corpo humano? Vamos conferir se acertamos? O sistema cardiovascular distribui os nutrientes pelo corpo durante a grande circulação, com auxílio do sistema respiratório. Bora corrigir no caderno? E hoje aprendemos os sistemas do corpo humano, que precisam trabalhar de forma conjunta para que atinjam sua finalidade. O sistema digestório quebra e absorve os nutrientes presentes nos alimentos. O sistema circulatório atua transportando nutrientes pelo corpo humano por meio do bombeamento realizado pelo nosso coração. E aí, o que acharam da nossa aula? Pensem nela enquanto estiverem comendo. E é claro,
Vocês podem enviar uma foto da sua participação da atividade de hoje, que foi o nosso experimento. Então, apontem a câmera do celular para o QR Code que está aqui na tela. Sua presença é muito importante e a gente quer te ver aqui na telinha. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Serviço de entregas no corpo, a circulação e a respiração. E não se esqueçam de registrar a sua presença pelo QR Code que está aqui na tela. Espero que tenham aprendido bastante com a ajuda do professor Stefano. Então fiquem de olho em nossa programação. Bons estudos e não esqueçam que mesmo distante, estamos juntos!